Nós iniciamos então o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso. Nós estamos no segundo item, Marcha do Progresso. Esse é o nosso terceiro encontro, né? Nós vamos fazer aqui a questão número 781. Nós temos visto aqui, bom dia, abraço. Nós temos visto então, aqui nessas últimas questões, né? Nós vimos aqui dessa Marcha do Progresso, nós fizemos a 779, que foi a primeira, 780 e agora 781. Né? Esse tema é tão interessante, é tão vasto, né, para a gente poder explorar, que poderíamos ficar aqui, né, muito tempo aqui presos em apenas uma questão para direcionar aqui os nossos debates, né, as nossas reflexões. Mas na questão 781, então, que é a que a gente vai começar hoje, Kardec pergunta, né, seguido ali, sobre o progresso moral, se ele acompanha o progresso intelectual, que foi o que nós vimos anteriormente. Agora Kardec pergunta se é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso. Respondem os espíritos aqui, né, não, mas algumas vezes o de entravá-la, né, ou seja, de criar obstáculos para que haja o progresso, né? Inicialmente, é sempre importante a gente lembrar que o progresso tem a tendência sempre de nos conduzir para o cumprimento das leis naturais e espiritualizar cada vez mais a nossa sociedade. Porém, no nosso ponto de vista, o progresso ele tem outras características. Então a gente vai fazendo ali curvas para poder chegar nesse objetivo, buscando sempre a ideia do material, e muitas vezes também até buscando a ideia do moral, ou a ideia do espiritual. Mas geralmente a gente faz sempre procura soluções para aquilo que vai atender às nossas necessidades imediatas. Quando nós olhamos a história, né, da humanidade, a gente vai vendo muitos períodos que determinadas gerações vão vivendo, e pelo comportamento que elas têm, seguindo ali as suas tradições. Deixa eu pegar aqui rapidinho, só um instantinho. Um minutinho só. Então, foi todo mundo então? Então é coisa do sistema. Então, quando a gente fala sobre essas tradições, essas gerações anteriores, nós temos então aqui, né, muitas tradições que são seguidas, muitos tabus também que são sustentados, né? Lembrando que tabus são proibições, sejam elas, né, de ordem religiosa ou de ordem moral, muitas vezes fazendo uma relação entre moral e religioso, e esses comportamentos do nosso passado, nós percebemos que eles vão afetando o desenvolvimento da nossa sociedade. Se nós não tivéssemos esses obstáculos anteriormente, nós teríamos um progresso muito rápido, mas isso contrariaria aquele elemento principal que nós vamos evoluindo através das experiências, que nós vamos vivendo através do resultado das nossas escolhas, das nossas ações. Então não adianta nós imaginarmos que reencarnamos aqui, né, nascemos como espíritos sábios, sabendo fazer as escolhas certas. Então, esses obstáculos, esses desvios, fazem parte das experiências que nós estamos vivendo, das crenças que nós desenvolvemos, né, dos valores que nós sustentamos também. E eu comecei a fazer uma anotação, conforme eu refletia sobre essa questão, eu comecei aqui a notar várias áreas da nossa sociedade que de alguma forma sofreram ali esses obstáculos, né, sofreram esses entraves, que acabaram atrasando e criando para nós situações que nos levaram à tomada de decisões importantes, tomadas de decisões muitas vezes forçadas, através inclusive, né, de guerras, de revoluções, para que a gente pudesse ultrapassar aquela situação. Então eu notei, por exemplo, nós tivemos entraves na ciência. Basta a gente lembrar, né, olhando o período das trevas, né, durante a Idade Média, em que a ciência ficou completamente
completamente estagnada por uma ideia religiosa, né, em que tudo era divino, que tudo era sagrado e que o homem não deveria contrariar a vontade de Deus, né? Então a gente viu que talvez uma situação mais clara que nós vivemos em termos de entraves para o progresso foi aquele período do domínio religioso, especialmente da Igreja Católica durante a Idade Média. Então isso ficou muito claro, né? Tudo girava em torno da ideia pregada por aquela instituição, né? O Labras, pregada por aquela instituição, e trouxe para nós ali muitas e muitas dificuldades. Depois, então, rompendo-se a partir do renascimento cultural, a partir da reforma religiosa, nós tivemos ali um grande desenvolvimento. Tanto é que, nos próprios livros de história, nós temos que, a partir do século XVI, nós tivemos ali uma série de descobertas. Então, no século XVI, XVII, XVIII e XIX, nós tivemos ali períodos de descobertas importantíssimas. E o século XXI, então, ele acabou aproveitando toda essa plataforma de conhecimento que foi criada nesses séculos anteriores e começou, então, depois a evoluir. Então, inicialmente, os obstáculos criados para a ciência. Nesse caso, nós tivemos também, então, a religião. E hoje, no presente, nós temos também algumas discussões, alguns debates, que nós estamos tentando entender se isso é um entrave ou se há realmente uma necessidade de evitarmos que a ciência avance além daquilo que é permitido que ela vá, se é que posso me expressar assim. Porque nós temos, por exemplo, debates hoje da nossa sociedade relativo, por exemplo, à questão de embriões congelados, de alimentos transgênicos, de aborto, de eutanásia, a pena de morte também é um debate, mas muito mais agora relacionada, né, com a sociedade do que com a ciência. Então a gente fica se perguntando, a ciência ela tem um campo aberto para poder explorar. A pergunta é, será que esse caminho que ela escolhe é um caminho saudável? Recentemente nós tivemos uma pesquisa. Pois é, Flávio, o detalhe, né, que nós conhecemos, que nós precisamos destacar, é que o conhecimento adquirido a partir daquela pesquisa, a partir daquele trabalho que foi desenvolvido, o conhecimento é muito válido, né? A pergunta que a gente tem que fazer é quais são as consequências para a nossa sociedade. Basta a gente lembrar, né? Exatamente, né? Basta nós lembrarmos, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, aquela ideia da raça ariana, aquelas pesquisas feitas pelos nazistas nos campos de concentração, é a aplicação da ciência. A pergunta é, né, para onde a ciência nos conduziria, ou estava nos conduzindo durante aquele período? Daquelas experiências macabras que foram feitas, né? Hoje, por exemplo, na atualidade, foi feita aqui uma pesquisa, deixa eu só pegar aqui rapidamente, que vale a pena a gente refletir sobre ela. Só um instantinho que eu vou aqui. Foi até uma reportagem que eu postei aqui na nossa fanpage do Espiritismo.net. Só um instantinho. Então aqui nós achamos uma reportagem que foi publicada na revista Galileu, recentemente, uma reportagem que saiu agora, fresquinha. E ela diz o seguinte, ela foi publicada aqui no dia, deixa eu ver aqui a data, foi aqui no último dia 31 de julho, e o título da matéria diz assim para nós, cientistas espanhóis criam ser híbrido de humano e macaco. Só para ler para vocês então aqui. No último dia 26 de julho, a Organização Mundial de Saúde se posicionou contra as técnicas de alterações genéticas em humanos, tais como, né, o CRISPR, que é uma sigla que tem aqui, feita pelo chinês Tao, responsável por modificar genes de embriões humanos em 2018.
Simultaneamente a esse debate, cientistas espanhóis conseguiram criar na China um ser híbrido de humano e macaco. No estudo, liderado pelo pesquisador Juan Carlos Espísua, os estudiosos modificaram embriões de macaco e injetaram células humanas capazes de gerar qualquer tipo de tecido. Com isso foi criada uma quimera científica, nome dado à combinação de pelo menos 2 conjuntos de DNA. Na mitologia grega, quimeras são criaturas com cabeça de leão, corpo de cabra e rabo de serpente. No caso do experimento, o resultado foi uma quimera de macaco, mas ela não chegou a nascer, pois os pesquisadores interromperam a gestação. Espísua e sua equipe já tinham criado em 2017 embriões de quimeras de camundongos com ratos. Na ocasião, foi usada a técnica CRISPR para desativar genes de embriões de camundongo importantes para o desenvolvimento de coração, olhos e pâncreas. Depois foram introduzidas células-tronco de rato capazes de criar esses órgãos. Em entrevista ao jornal El País, Estrela Nunes, bióloga e vice-reitora de pesquisa da Universidade Católica de Múrcia, considerou o experimento importante para que animais de outras espécies possam virar no futuro fábrica de órgãos para transplantes. Por outro lado, o médico Ángel Raya, diretor do Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, alertou para a questão ética que envolve a criação de quimeras. O que acontece se as células-tronco escapam e formam neurônios humanos no cérebro do animal? Terá consciência? Então depois aqui segue alguns comentários. Então aqui nesse caso que nós vimos, bom dia Didima, então nós vimos nesse caso, o Flávio, o uso da ciência, trazendo para nós aqui o conhecimento, mas também trazendo para nós consequências morais e consequências científicas. Tá? Eu passo sim, Angelina, está lá na fanpage aqui do Facebook. Deixa eu ver aqui. Eu vou postar para vocês lá na JDE. Deixa eu colocar rapidamente. Aqui, só um instante. Aí eu posto lá na JDE e vocês podem depois consultar direto lá o artigo. Prontinho, ó, já postei lá. Aí depois vocês leiam com mais calma, só para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, né? Pois é, pois é. Então, como eu comentei com vocês, a questão que nós vamos tratar, quando nós tratamos aqui, desse caso, desses entraves para a ciência, a pergunta que a gente faz é exatamente se esses entraves são uma necessidade ou esses entraves trazem realmente um prejuízo. Porque o homem, em busca de satisfazer o seu conhecimento, pois existe sim, Brás. Antigamente era Globo Ciência, virou Galileu, mas existe sim, está firme e forte. Então, a dúvida que nós ficamos é saber exatamente qual é o limite da ciência. Então nós percebemos que, ao mesmo tempo em que nós temos essa liberdade da ciência, para explorar ali, trazer as suas descobertas, para tentar explorar um novo campo de conhecimento, nós temos também, por outro lado, dentro da nossa própria legislação, como aconteceu no caso de embriões congelados, de alimentos transgênicos, o desenvolvimento de leis tratando da bioética. Então, acabou forçando, de certa forma, os homens a se mobilizarem de criar esses próprios limites. Mas ainda assim esses limites estão em debate. Porque, no caso das células-tronco, por exemplo, a grande mobilização que nós tivemos contra o uso desses tipos de material, podemos dizer assim, foi por parte das religiões. Mas o argumento era que Deus não permitia, que era contra as leis de Deus. Não havia um argumento lógico, mas simplesmente uma proibição dogmática.
E quando nós lembramos de questões dogmáticas, nós voltamos então para a Idade Média, lá na Idade das Trevas, e nós vamos encontrar que grande parte dos impedimentos para o avanço da ciência naquela época também era por causa de questões dogmáticas. Então a gente fica sempre naquele desenvolvimento, né? Nós vamos para um lado, vamos para o outro. Eu me recordo, inclusive, né? Sempre tem alguém por aí que não usa a lei como barreira, né? Pois é. E eu me lembro que quando esse debate estava assim no seu auge, tratando da questão do uso de embriões congelados, né, para tratar lesões neurológicas de tecidos e tal, no meio espírita nós tivemos esse debate também. E eu me lembro de um argumento que foi apresentado num congresso. Foi no segundo congresso do Maranhão, se eu não me engano, o congresso brasileiro que aconteceu no Maranhão, e em que esse assunto foi tratado, e um dos argumentos se hoje nós liberarmos, se hoje a nossa sociedade liberar o uso de embriões congelados, o próximo passo vai ser a liberação do aborto. Ou seja, fazendo uma relação entre embriões congelados e aborto de uma forma meio que terrorista, moralmente terrorista. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O aborto ele é muito bem definido para a doutrina espírita, né? Então o palestrante na época ele argumentava isso, né? Se nós aceitarmos isso, nós podemos levar aquilo. Então esse medo, esses valores, essas tradições, esses dogmas, esses tabus de um modo geral, acabam provocando em nós esse certo temor. E aí então a gente fica na dúvida se a gente avança ou se não avança. Bem lembrado, Flávio, né? A novela O Clone, na época, também trouxe esse debate para a sociedade, né? Mas só que naquela época, por incrível que pareça, era o início dessas pesquisas. Hoje não. Hoje as coisas já são um pouco mais avançadas, né? Essa questão da engenharia genética. Então isso também vai sendo debatido. O Braz lembrou, né, a parafernália de nomes de remédios foi culpa disso. Tinha que ser tudo em latim, né, para poder facilitar, né, senão já viu como é que a gente ia ficar. Então, assim, o primeiro ponto que eu coloquei para vocês, né, a segunda questão que traz o entrave para o progresso também diz respeito às próprias religiões. Eu comentei com vocês sobre aquele período da Idade Média, mas nós temos também outras religiões pelo mundo afora, que trazem também ali, né, os seus dogmas, os seus valores, que acabam trazendo também esse grande impedimento. Por exemplo, fazendo uma relação entre religiões e a vida em sociedade, nós temos, por exemplo, as questões homoafetivas. Nós temos o divórcio, que durante muito tempo foi debatido e recusado. Aquela ideia de que você pode casar ou você não pode casar na igreja, tratando ali, partindo das ideias daquela determinada religião. Então isso também traz para nós um impedimento. Nas questões políticas, nós temos muitos governos que assumem, né? E quando nós falamos em política, nós automaticamente falamos também de legislação e falamos também de administração pública. E nós temos governos que vão surgindo, trazendo para nós ditaduras, né? Nós vemos ali a grande dificuldade que muitas nações sofrem, estados, cidades sofrem, por causa, né, de governos que se equivocam, né, nas suas filosofias, trazem filosofias incompletas, trazem filosofias equivocadas, e depois então todo aquele período vivido, né, durante aquele determinado mandato, o próximo mandato vai ter que reconstruir tudo de novo. Então a gente fica, parece que meio que marcando o passo, sem conseguir avançar no progresso daquela sociedade, né, trazendo ali um conforto material, também trazendo ali um conforto legal e ao mesmo tempo estimulando para que haja um desenvolvimento moral e espiritual. Nós tratamos também, né, em todos os setores, Brás, né, eu ia falar agora sobre a questão da economia. Nós lembramos que ao estudarmos da Idade Média para cá, nós tivemos, por exemplo, o feudalismo, nós tivemos depois do feudalismo, nós tivemos revoluções econômicas, nós tivemos ali
o comunismo que surgiu, nós tivemos o capitalismo. Então vários tipos de sistemas econômicos começaram então a se debater, para tentar encontrar ali, né, um progresso, mas claro que é um progresso material. E aí nós começamos a perceber desigualdades sociais, nós percebemos também conflitos ideológicos. Isso também são entraves. Isso também traz um grande prejuízo para o desenvolvimento da nossa sociedade. E nós estamos ainda vivendo nessa fase de experimentação, para encontrar qual é o melhor sistema para gerenciar a economia do nosso mundo, para fazer com que todos sejam assistidos, para fazer com que o progresso chegue para todos, para fazer com que todos vivam de um modo mais confortável e, de certa forma, nesse caso nós temos preservando o meio ambiente, o desenvolvimento industrial, a educação, a saúde, tudo aquilo que é falado durante esse período eleitoral, onde nós temos ali tantas promessas que são de fato as necessidades da nossa sociedade. Nós estamos tentando encontrar um sistema que atenda a todos. E o nosso país hoje, a gente percebe que para o desenvolvimento do Brasil, em especial, o grande entrave que nós percebemos é exatamente esse conflito ideológico, em que o nosso país foi rachado entre dois lados, e um lado querendo impor a sua ideia, sem que eles conversem para tentar encontrar um sistema comum. Então, enquanto nós não tivermos ali um equilíbrio das ideias e toda a sociedade voltada para um bem comum, para a mesma direção, a gente vai ver, entra um governo, põe um sistema, troca de governo, muda o sistema, depois volta outro, troca de novo. E a gente fica nesse ping-pong, enquanto isso a nossa sociedade vai marcando passo, meio que se degradando. Né? Porque nós estamos numa fase bastante complicada, em que essa divisão social que nós tivemos fez com que, inclusive, né, o nosso país tivesse ali um ódio mais exacerbado entre ideologias, coisa que não era assim no passado. Havia aquele debate e tudo mais, mas rompeu esse período mais pacífico. Agora nós temos ali um ódio claro e ostensivo, né, disseminado, estimulado e divulgado o tempo todo. E a gente vai ter que se reconstruir enquanto sociedade para tentarmos depois voltar a trabalhar pelo progresso da nossa sociedade. O Flávio colocou, né, olá Andréia, na época em que iniciaram os transplantes de órgãos humanos, muitos questionaram se era ético. Hoje é rotina, embora existam dúvidas sobre a questão da morte cerebral. Né? Hoje o progresso econômico é em cima do consumismo, sempre vai ser, enquanto a gente não se espiritualizar. Né? Essa semana saiu uma reportagem sobre a necessidade de mudarmos a dieta, para contribuirmos para não agravar a emergência climática. Pois é, ainda tivemos que dormir com isso, né? Agora começou na Venezuela, nós temos assim, né, Brás? A Argentina começou também a entrar nessa mesma luta ideológica entre duas partes. Então, na época, Flávio, não apenas transplantes de órgãos, que os religiosos eram contra, né, como eu sempre comento com vocês, a igreja era contra. Hoje nós temos muitos padres e muitas freiras na fila do transplante, né? Nós tivemos também a questão do bebê de proveta. Vocês devem se lembrar do debate que foi na época. Hoje, acho que a primeira criança bebê de proveta, o primeiro bebê de proveta do Brasil, hoje está fazendo acho que 40 e poucos anos. E nos Estados Unidos também o primeiro bebê de proveta já tiveram, no caso da inseminação artificial, coisa que a igreja era contra. O uso de preservativos, também é a mesma coisa, né? Então, é aquela coisa, a gente sempre tem uma faca de dois gumes, né? Se por um lado, por exemplo, o uso de preservativos é uma forma de orientar a sociedade sexualmente ativa a se preservar de doenças, de gestações não desejadas, por outro lado nós temos uma liberdade sexual bastante perigosa. Uma liberdade sexual que acaba beirando, flertando com a libertinagem. Né? Então nós temos ali também essas duas situações. Por um lado, a gente tem a liberdade, por outro tem o abuso. Então, gradualmente a gente vai tentando encontrar ali um meio termo que nos ajude nesse progresso. O Dudu colocou, né, mas o governo promete e não faz, né, e o povo a minoria, né, não educado, reclama, suja o meio ambiente.
trazendo problemas generalizados em todos os sentidos, né, quando as duas partes deveriam trabalhar juntos para ajudar o planeta e não ficar reclamando do governo, né? Mas é uma consequência, né, Dudu, porque a gente lembra que, eu separei aqui, só para a gente poder ter uma ideia, eu peguei aqui um artigo do site brasilescola.uol.com.br, na seção de História, sobre revolução. Vamos ler aqui essa definição. O conceito de revolução é entendido comumente como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica, isto é, tudo que diz respeito à vida humana. Tal conceito é fundamental para se entender os períodos históricos moderno e contemporâneo. Acontecimentos como Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa, etc., dão prova da importância desse conceito. Cabe ressaltar, entretanto, que nem sempre a palavra revolução foi utilizada para designar fenômenos de transformação radical da esfera humana, isto é, da relação entre os homens. Ao contrário, originalmente, revolução nada mais significava que translação. Fazia parte, portanto, da linguagem astronômica, né? Aqui já é outra história, utilizando, né? Mas a parte de revolução, nós tivemos uma reforma protestante, né? Na época do século XVI, que também foi uma revolução. Então nós tivemos aqui Revolução Inglesa, eu já falei para vocês. Aqui no Brasil nós tivemos também muitas revoluções, muitas revoltas, inclusive. Atualmente nós tivemos, né, a Primavera Árabe, que foram revoluções seríssimas que aconteceram no Oriente Médio. Então, para promover essas mudanças rápidas, essas mudanças intensas num determinado sistema vivido pela sociedade. Então a gente vai vivendo essas revoluções, que são revoluções silenciosas, pacíficas, muitas vezes revoluções truculentas, exatamente para ter essa mudança. E no nosso caso especial, fazendo aqui uma análise do nosso país, né, pelo menos na minha opinião, nós temos aqui um período em que nós deixamos de nos preocupar com o crescimento coletivo e nós passamos, por causa dessa indiferença, por causa de todos esses escândalos, por causa dessas tendências partidárias, nós acabamos cada um cuidando da sua própria vida. Então nós deixamos de pensar coletivamente e passamos a pensar individualmente. Então nós estamos assim meio que batendo cabeça um com o outro, sem que a gente tenha um objetivo comum para que todos avancem. E isso é consequência do modo de vida que nós tivemos, desse período que nós vivemos hoje. E a gente lembra sempre que os partidos políticos, aqueles que são eleitos para o executivo, para o legislativo, são, na verdade, pessoas que representam a vontade da sociedade. Então somos nós que escolhemos os nossos governantes e, portanto, são ideias, são ideologias que saíram da própria sociedade. Vamos ver o que vai acontecer, né, Elcio? Se a tendência é uma evolução, sem dúvida nenhuma, vamos ver se essa evolução vai acontecer sem a revolução. Porque ela pode se desenvolver de um modo natural ou ela pode se acontecer de um modo truculento, como eu coloquei para vocês. Nós tivemos Gandhi, que apresentou aquele protesto, aquela grande revolução, que mudou o sistema de governo da Índia com os ingleses, enfim. Temos aí vários exemplos pelo mundo afora, né? Tomara que seja em paz, é o nosso propósito, né? Pois é. Então, continuando aqui, eu anotei também aqui, né? Na parte da educação, o melhor método de educação para nós, para a nossa sociedade, para o nosso planeta, né? Qual é a melhor forma de nós transmitirmos o conhecimento e fazermos com que esse conhecimento nos ajude nesse progresso. A questão da moralidade, que são os tabus da sociedade, como eu comentei com vocês. Hoje nós temos, por exemplo, o sexo, hoje nós temos a homoafetividade, hoje nós temos elementos da ciência que são debatidos a partir de uma perspectiva moral. Mas qual é a referência moral exatamente? Nós podemos dizer, nós espíritas, podemos dizer que a moral cristã é a base das nossas reflexões, das nossas ações.
a base cristã. Mas aí nós temos então um cristianismo mais radical ou menos radical. Na época, por exemplo, da Inquisição, nós tínhamos ali uma tradição cristã que orientava aquelas ações. Hoje nós temos também questões relacionadas a filhos, relacionadas aos próprios relacionamentos entre as pessoas, ao comportamento na sociedade. Então, é falado, por exemplo, né, que um jovem que se tatua ou um jovem que usa piercing é um jovem que vai contra a moral. Aquele que usa essa ou aquela substância, aquele que se comporta dessa ou daquela forma. Então, até mesmo na questão da moralidade, a gente tem muito ainda para poder discutir, para poder entender, porque na verdade o que é colocado para nós nos ensinamentos do Evangelho é ama teu próximo como a ti mesmo. Então esses dois ensinamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a partir dessa referência, nós podemos ali então direcionar todas as nossas ações. Só que nós temos ainda muita dificuldade de lidar com a diferença. Então nós percebemos hoje, como foi colocado, como eu coloquei para vocês, a questão da intolerância na nossa sociedade, nos seus mais variados segmentos, acaba sendo para nós hoje um grande entrave. Então esse é um tipo de entrave que nós colocamos, que nós observamos. Hoje nós vemos, por exemplo, né, bancadas religiosas no nosso Congresso que elaboram as leis a partir de suas perspectivas. Tivemos a ministra, né, da Cidadania, que também tinha ali a sua opinião religiosa, que ia contra aquela questão da família. Né, a gente teve aquele debate, né, que menino usa azul, menina usa rosa, e aquilo tudo trouxe uma grande repercussão na nossa sociedade, porque se misturava valores religiosos a partir de um dogma para conduzir o governo na nossa sociedade, não respeitando toda a sua diversidade. A gente tem da mesma forma também questões de inclusão social. E nessa parte de inclusão social, a gente sabe também que tem ali uma série de questões que a sociedade ainda não compreende, que a sociedade ainda não sabe lidar com isso. Ver a diferença, ver os preconceitos, olha quanta coisa nós estamos debatendo. E isso acaba, de certa forma, se tornando, sem dúvida, um entrave para a evolução. Nesse caso, né, para a nossa evolução moral. Quando se fala sobre a fraternidade. Né, exatamente essas duas grandes orientações do Espírito Verdade para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. O Elcio colocou também, né, a visão de muitos ainda é deturpada, né, pelos conceitos em que ainda se apegam. E o detalhe que a gente coloca, né, Elcio, é qual exatamente o limite dessa visão deturpada, né? Será que nós somos certos e o outro é errado? Qual exatamente ali a referência que nós temos? Porque todos nós podemos dizer que seguimos os ensinamentos do Evangelho. E nós sabemos que as principais religiões aqui do Brasil são religiões cristãs, mas cada uma pensa de um modo diferente. Eis aí o ponto, quem é certo, quem é errado, qual é o certo, qual é o errado. A gente, claro, né, nós espíritas, acreditamos que o modo como nós vivenciamos esses ensinamentos é o modo correto de realmente vivenciar dentro, né, das nossas capacidades o amor ao próximo, a tolerância, o respeito. Bom dia, Regina. Então nós acreditamos que estamos fazendo a coisa certa, só que os outros também acham que estão fazendo a coisa certa. Quando nós temos essas passeatas, né, de pedindo tolerância religiosa, nós vemos ali grupos religiosos que se enfrentam, que se agridem. O Brás colocou, né, conheço um provérbio oriental que diz assim: procure estar do lado da lógica, do bom senso e da razão, mesmo que esteja sozinho, porque o tempo sempre advoga a seu favor. Sabe a colocação, Brás. Né? E tem outro que diz, muitas vezes o bom senso e a razão têm de ficar escondidinho com vergonha do consenso. Né? Pois é. Né? E a maioria acaba vencendo nesse ponto. Né? Então nós tivemos em questões sociais, aqui trazendo também mais um ponto, né, que eu falei para vocês de moralidade, agora a questão de sociedade que acaba inevitavelmente
tratando também da parte de moralidade, que o Brasil vivenciou, né, 200 anos, quando nós tivemos a escravidão. O Brasil foi o país mais escravo, que teve mais escravos na história da humanidade. Nós temos uma mancha na nossa história que vai demorar muito para ser apagada. A quantidade de indivíduos que foram escravizados aqui no Brasil, a quantidade de indivíduos que desencarnaram vítimas da violência da escravidão. E nós lembramos que as nossas leis não apenas permitiam, como incentivavam também esse tipo de comportamento. Mas o Brasil ele teve muito mais que isso, né, Sandra? Por causa, né, da proximidade com a África e tudo mais, porque nos Estados Unidos, a gente lembra, eles tiveram a independência deles em 1790, 1780, alguma coisa assim. Não me recordo exatamente, deixa eu lembrar aqui. Foi 1700... Foi no final do século XVIII. E o Brasil, ele teve aqui... pesquisem para mim, por favor, aí, a independência dos Estados Unidos. E também a Guerra Civil nos Estados Unidos. Então eles tiveram lá, eram dois grupos, né, um grupo do norte e um grupo do sul, que brigavam, né, pela liberdade ou pela escravidão, e até hoje é assim, né, todos aqueles estados, principalmente aqui próximo aqui ao Atlântico, né, do sul, são países, são estados ainda que trazem esse pensamento escravocrata, né, que tem aquela ideia da Ku Klux Klan que ainda existe, né? Tá ali, 1776, obrigado. Né? A independência dos Estados Unidos foi anunciada 4 de julho de 1776 no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Né? Os ingleses somente reconheceram a independência em 1783. E o Brasil, ele teve a independência dele 50 anos depois. E mesmo 50 anos depois, o Brasil levou ainda mais 60 anos para poder abolir a escravatura. Então, infelizmente, nós temos essa mancha na nossa história. É muita coisa para a gente poder resgatar, né? Mas para a nossa sociedade isso era natural. E a gente fica se perguntando, analisando esse tipo de comportamento da sociedade, isso é um entrave para o progresso? Não tenhamos dúvida nenhuma. Porque era o homem subjugando o homem desrespeitando o seu semelhante. E isso não tem nada de progresso. Porque ao mesmo tempo, né, que nós tivemos, né, pois é, até hoje se fala de racismo, né, isso é muito grave. Nós temos na África do Sul também a questão do apartheid, né, que aconteceu muito forte nas décadas de 1970, 1980, né, então isso tudo também foi muito forte lá na região da África. Enfim, essas são questões sociais que a gente vai analisando. Então, do roteirinho que eu coloquei aqui, eu anotei então o dos entraves relacionados à ciência, às religiões, à política, à administração, à economia, à educação, à moralidade, à sociedade, tudo isso então todas essas são as diversas áreas da nossa sociedade, né, da nossa vida aqui como sociedade, que de certa forma sofrem esses entraves por causa da nossa ignorância, por causa do nosso orgulho e por causa do nosso egoísmo. Então, quando Kardec perguntou aqui aos espíritos, na questão 781, se é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso, ele coloca não, mas algumas vezes o de entravá-la. Então ele pode deter o progresso? Não, ele não pode deter. Mas algumas vezes ele acaba criando obstáculos, ele acaba atrasando um pouco o progresso por causa dessas situações que nós tivemos ali. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós tivemos Hitler e todo um grande grupo de alemães que decidiram que a Alemanha merecia um lugar especial na sociedade. E aí então provocaram a guerra. Nós tivemos ali durante 6 anos uma guerra, mais ou menos 6 anos, né, de 39, de setembro de 39 até julho, mais ou menos, de 45, são quase 6 anos, em que a nossa sociedade simplesmente estagnou por causa desse conflito. Aí quando acabou, aí nós tivemos depois a Guerra Fria, foi mais um outro período também. Aí acabou a Guerra Fria, ficou então aquela ideologia, né? Aí mais agora econômica, capitalismo e socialismo. E hoje a gente continua vivendo aqui as nossas situações, né?
O Flávio lembrou aqui, né, colocou para nós do apartheid, foi um sistema de segregação da população negra que vigorou de 48 e 94, comandado pela minoria branca da África do Sul. Minoria essa, né, que veio da Europa, que colonizou, fez parte daquele período do imperialismo europeu, né, na África, e aí então aquela minoria controlava aquele país e a grande maioria negra sofria então esse grande preconceito. Mas aí então Kardec pergunta, na questão 781A, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, serão levados pela torrente que querem deter. Então, nesse caso, na questão 781A, Kardec perguntou então daqueles homens que não apenas entravam, como quer fazer com que a sociedade retrograde. E aí então é colocado para nós que esses indivíduos sofrerão as consequências através da lei de causa e efeito. Porque todo o bem que nós fizermos pela lei de causa e efeito se reverte a nosso favor. Todo o mal que é feito vai se reverter contra nós. Então muitos desses indivíduos reencarnam em situações extremamente dramáticas, como consequência das escolhas que fizeram, dentro de determinadas lideranças, homens com grande intelecto, né? Por isso que, voltando aqui na questão 780, Kardec pergunta, né, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E ele coloca, é uma consequência deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Então a gente vai, né, fazendo aqui com a nossa inteligência, tentando sempre fazer aqui as escolhas, né, que vão nos favorecer, mas não significa que elas sejam morais. Elas podem até ser legais, mas não necessariamente morais. Né? Bom dia, Andréia. O Braz lembrou aqui, né, engraçado, né, na macroeconomia, o capitalismo, o socialismo, tem de andar de mãos dadas para dar certo, né, Braz? Porque o capitalismo administra os recursos, o socialismo é capaz de fazer uma distribuição lógica. Então, nós estamos vivendo, né, saindo daquele período anterior em que nós fomos, por tentativa, apresentando formas de governar, formas de governo. Tivemos também a parte da monarquia, a monarquia absolutista, tudo aquilo que nós vimos desde a Idade Média para a Idade Moderna, a gente foi acompanhando. E é isso, né, que as nossas crianças hoje que estudam história, elas não têm muita paciência, porque são muitos nomes, muitas datas, são informações que para elas não têm relevância, mas se elas forem bem explicadas, nós poderemos compreender. Basta a gente perceber que todos esses sistemas que fomos vivenciando foram tentativas que a humanidade foi criando de uma forma natural para tentar viver de um modo equilibrado. Só que muitas escolhas acabaram sendo equivocadas. E aquelas que não deram certo foram naturalmente esquecidas. É o caso, por exemplo, do feudalismo, em que nós tínhamos ali feudos, nobres, reis, todo aquele período que a gente fala, nossa, como é que eles conseguiram sobreviver naquela época? Foi uma tentativa que a humanidade teve de fazer com que as coisas se organizassem, só que foram escolhas individuais, escolhas egoístas, porque somente os poderosos eram capazes de viver nesse sistema, enquanto que a base da sociedade vivia ali oprimida com todas as suas necessidades, mas depois ela foi superada por outro tipo de sistema. Mas aquele era um degrau necessário para que a nossa sociedade evoluísse. Por pior que seja, aliás, eu vou pegar para vocês aqui, tem uma frase que eu gosto muito, um trecho, um pensamento, né? Deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó, um pensamento de Joana de Ângeles, que ela fala para nós da nossa... traz para nós aqui uma orientação mais de cunho moral individual. Mas nós podemos estender isso para a nossa vida em sociedade. Diz assim, é do livro Luz da Esperança. A tua vida é um álbum de lembranças no qual deves arquivar apenas aquelas que te ensinaram a crescer e a amar. As outras, as que te afligiram, tornaram-se degraus inferiores da escada de ascensão, sem os quais não poderias alcançar patamares superiores. Abençoa-as com a tua gratidão
e deixa-as com o alicerce do edifício da tua atual existência, revivendo apenas lembranças de libertação. Então isso traz para nós, é um pensamento, eu vou até colocar para vocês aqui, para que, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Então essa orientação de Joana, ela cabe também para a nossa sociedade planetária. Se a gente lembra da época do Império Romano, quando a gente lembra daqueles governos corruptos que tiveram no passado, aquela monarquia absolutista, ditadora, depois nós tivemos outros sistemas de governo que vieram avançando até chegar nos nossos tempos atuais, cada um desses degraus era uma necessidade, em que nós aprendemos coisas novas, em que nós estimulamos a sociedade a se reformar, muitas vezes pela dor. São esses degraus inferiores que nós vimos aqui nessa mensagem, que a nossa humanidade também vivenciou. E sem aquele período nós não chegaríamos naquilo que nós temos hoje, em termos de melhor organização, de melhor produção, de igualdade social, que ainda há muito a se fazer. Mas muito também já foi feito, muitas vezes até de uma forma meio dolorosa, meio que forçado, né? Como se fosse ali sob a forja, tendo que esquentar e martelar para poder fazer, para poder dar certo, né? Mas nós chegamos até aqui. E daqui então nós vamos encontrar novas formas de gerenciar. Nós estamos aqui na questão 781, Andréia, do Livro dos Espíritos, tá? O Elcio lembrou aqui, no Espiritismo é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, né? Porque então cumpre a lei de Deus, né? Então, questão 729. Então, bem lembrado aqui. Do livro de Joana? Eu não sei, é daquelas minhas anotações. Então, do livro Luz da Esperança. Agora, onde está, eu não sei, sinceramente, André. Porque eu só anoto aqui o livro, né? Então, eu não anoto o capítulo. Mas, enfim, continuando então aqui para nós, tem essa questão da lei de causa e efeito que vai trazer para nós toda essa dificuldade, né? Beleza. Então aqui Kardec faz um comentário sobre essa questão. Ele diz assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ou seja, né, todo indivíduo, desde o seu nascimento, desde a sua geração, como espírito que ele tem uma tendência natural ao progresso, ele é estimulado ao progresso. É uma condição da natureza humana. Nenhum espírito fica estagnado. Se ele não vai por bem, ele é impulsionado pela força das circunstâncias. A ninguém é dado o poder de a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as. Olha a questão da revolução aqui. Das revoltas, das guerras, das revoluções, juntamente com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim será até que o homem tenha colocado suas leis de acordo com a justiça divina, que quer o bem para todos e não leis feitas para o forte, em prejuízo do fraco. Aqui me fez, né, me lembrei aqui agora da Revolução Francesa, né, que aconteceu ali no dia 7 de julho de 1789, 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, toda aquela história que aconteceu um pouquinho antes da época de Kardec. Era um governo absolutista de um rei que ditava as regras, que fazia, acontecia, com toda a riqueza no seu palácio, e o povo passando fome. E aí então aconteceu a Revolução Francesa. Cabeças foram cortadas, a guilhotina instalada em praças públicas, uma grande revolução que aconteceu. Dali surgiu então o lema da revolução: igualdade, liberdade e fraternidade. E se nós analisarmos esses três conceitos, nós veremos que os ensinamentos cristãos estão dentro dele.
igualdade entre os homens, liberdade e a fraternidade. Dali saiu também, né, o documento que falava sobre os direitos universais. E pouco antes disso tudo acontecer, nós tínhamos ali um sistema completamente estagnado que fazia a população, a sociedade mais baixa, né, da base da sociedade, sofrendo ali todas as suas limitações, enquanto que aquele pequeno grupo privilegiado acabava ali colhendo todos os benefícios. Não deu outra. Como Kardec colocou para nós aqui. Ele diz assim, mais uma vez, né? Quando essas leis se tornam incompatíveis com ele, né, com essa condição da natureza humana, despedaça-se juntamente com todos aqueles que tentam mantê-las. Olha só que interessante, quando a gente encaixa naquele contexto, assim como também aconteceu aqui no nosso. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O Braço colocou, né? Você me fez lembrar agora, né? Se não fosse o confisco da nossa moeda, não teria hoje a terceira moeda do mundo, né? Pois é, a gente vai vendo assim que a ação leva à reação. Então nós naturalmente vamos nos aperfeiçoando até encontrar o sistema adequado. Depois nós tivemos aqui, questão 782. Não há homens, porque aqui o que a gente viu era algo relacionado com o egoísmo, com o orgulho, né, com aquele individualismo natural do espírito numa condição ainda primitiva. Mas nós temos ali aqueles que erram tentando acertar, que é o que Kardec pergunta, né? Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem do seu ponto de vista e frequentemente lá onde ele não existe? É uma pedrinha colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Aí, nesse caso aqui, né, nós temos ali também os atenuantes e os agravantes que vão sendo observados no comportamento de cada indivíduo. E dessa mesma forma, esses homens de boa fé, nós tivemos também em todas aquelas áreas que eu falei para vocês. Aqui nós tivemos cientistas que tentaram entravar a ciência de boa fé. Nós tivemos líderes religiosos que também trouxeram uma filosofia para tentar moralizar e equilibrar a sociedade. Nós tivemos políticos, administradores, juristas que criaram suas leis. Tivemos economistas, educadores, tivemos homens da sociedade, homens que pregavam moral com o objetivo de fazer o certo. Só que pelo fato de não terem uma compreensão do todo, acabavam se equivocando e, de certa forma, meio que atrasaram, mas como foi colocado para nós, é uma pequena pedra. Porque aquele indivíduo, ele errou, mas ele errou tentando fazer o certo. Enquanto que nós tivemos outros que erraram com o propósito de se beneficiarem, com um propósito individual. E de todos, de certa forma, né, Elcio, como é colocado para nós no Livro dos Espíritos, nós temos muitos seres no nosso planeta que, vivendo individualmente, contribuem para o bem-estar geral, né, que é o caso, por exemplo, dos corais, como os Espíritos dizem, né, miríades de corais que existem, que para eles o mundo não importa, o que importa é que eles estão fazendo ali naquele momento para eles sobreviverem. Bom dia, soldado. Eles estão vivendo individualmente, vivendo suas vidas, tentando ali passar um dia depois do outro, e muitos homens também vivem dessa forma. Vivem individualmente, mas o resultado de suas ações acabam beneficiando a coletividade. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade sempre segue uma progressiva e lenta marcha? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então aqui nós já entramos, né, num campo muito mais abstrato, que nós não conseguimos compreender exatamente de que forma que isso tudo é provocado, mas nós vemos, né, o resultado disso tudo. Eu me lembro de uma passagem
de um dos livros de Leon Denis que falava sobre o mundo espiritual e a guerra. É empurrãozinho, que falava sobre o mundo espiritual e a guerra, e ele dizia que a França, que entrou naquele período da Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade para que a sociedade despertasse. Porque ela estava vivendo tão confortavelmente submersa nos seus vícios, submersa no seu comodismo, que a guerra fez com que os franceses despertassem. Leon Denis faz essa análise. Então, se por acaso nós encontramos uma sociedade vivendo essa estagnação, há necessidade, tanto sutilmente, como também de uma forma agressiva e gritante. Nós podemos ver que quando a sociedade planetária se encontra acomodada no seu individualismo, nós encontramos uma grande catástrofe que mobiliza a sociedade, que faz com que ela desperte, percebendo que ela tem que se mobilizar para vivenciar esse amor ao próximo. Se nós temos ali uma sociedade acomodada, vivendo aquele sistema de opressão, aquele sistema que traz tanto sofrimento, acabam, por inspiração dos homens, que nesse caso é uma reforma moral, uma revolução moral, ou uma revolução, ou um grande abalo físico, faz com que ele se mobilize. Como eu comentei com vocês, talvez ali o mais próximo que nós encontramos é coisa que aconteceu há 10 anos. Talvez seja ali a mais marcante para nós, mas não é a mais marcante, mas vamos destacar ela, que foi o caso da Primavera Árabe que eu falei para vocês. Nós tínhamos ali na Líbia, nós tínhamos ali no Iraque, aquele sistema ditatorial, aquele sistema de opressão do povo. De repente o povo se levantou. E ali então nós tivemos ditador que foi enforcado, nós tivemos o outro que foi executado e tudo mais, e aí então mudou o sistema de governo daquela sociedade. E atualmente nós percebemos um grande abalo moral que a sociedade vem vivenciando e vive atualmente isso também, é a questão dos refugiados. Cada um vivendo no seu conforto, cada um vivendo o seu individualismo, de repente nós encontramos aquele monte de gente fugindo, morrendo, no caso da Síria, por causa lá daquele grupo terrorista, o ISIS. E aí então nós vimos os países, né? O que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma cerca para impedir que aquelas pessoas entrem no nosso país e tirem a nossa tranquilidade, ou a gente vai acolher aquelas pessoas? Ontem mesmo teve uma reportagem do ator Richard Gere, que fez ali Uma Linda Mulher, que ele então, a Itália não estava aceitando uma embarcação com refugiados que vinha da África, se eu não me engano. E aí então ele pegou ali um barco, colocou mantimentos e foi levar para aquelas pessoas, e levou câmeras e tudo mais para poder mostrar o que está acontecendo. Então, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, com relação ao pessoal da América Central, que invadiu o México, indo para lá e construiu um muro. Também é uma época em que nós estamos conversando, uma época em que nós estamos tentando entender exatamente como lidar com tudo isso. Porque cada um até há pouco tempo vivia seu individualismo. E o Brasil também vivendo isso com a Venezuela. Cada um com seu problema e de repente um monte de gente batendo na porta pedindo ajuda. O que a gente vai fazer? O soldado colocou, né, eu me queixava que era ruim e aconteceu algo pior que me fez valorizar, tomar atitude, sair da zona de conforto, né? Exatamente o que aconteceu. O que acontece, né? Essa acomodação nossa não é apenas uma acomodação material, é uma acomodação moral. E para sair desse estado, somente há algo mais forte para poder nos despertar. O Elcio colocou, né, querem ajudar, mas muitos ajudam apenas pelas palavras, permanecendo como observadores, né? Todo mundo então tem ali a sua cota de responsabilidade diante de tudo isso, né? O Brasil acolhe todo mundo, me parece, né? A gente tem um espírito mais fraternal. Não, eu entendi, soldado, entendi. Eu vi sua aspas ali, que é exatamente o que acontece com todos nós, né? Tanto individualmente como coletivamente. Aquela sociedade acomodada, aquela sociedade que não se importa mais com ninguém porque está tudo muito bem, está tudo muito calmo. E aí ela percebe que aquela acomodação é uma acomodação egoísta. Não é uma acomodação, não é algo produtivo
é algo improdutivo, estagnado, então vem ali aquele grande abalo. A Sandra colocou, né, o Trump agora não quer mais ninguém lá, só quer os americanos, né? É aquela questão que a gente vai colocando também, né, Sandra, porque cada país tem ali os seus valores, cada país tem ali suas crenças. Eles estão vivendo esse radicalismo, né, essa xenofobia, essa rejeição por aquele que é de fora, é um pensamento mais nacionalista, e a gente percebe que esse individualismo de encontrarmos o país, a nação mais poderosa economicamente e politicamente do nosso planeta, vivendo o seu individualismo, aí nós nos perguntamos, né, a que preço isso? Daqui a alguns, talvez 10 anos, a gente vai poder olhar para trás e tentar depois ver o resultado disso tudo, para saber no que se transformou exatamente essa sociedade. E a mesma coisa vai acontecer com o nosso país, vai acontecer com os países vizinhos, vai acontecer com outras regiões do nosso planeta. É a história que vai mostrar para nós se as decisões foram certas ou não. Está cheio de venezuelano aqui em Curitiba, né? Então, quer dizer, as pessoas estão procurando ajuda. E a pergunta é, como é que nós vamos lidar com isso? É como se nós tivéssemos, imaginamos o seguinte, nós tivéssemos ali uma grande quantidade de pessoas andando pelas nossas ruas, tocando nossas campainhas, batendo em nossas portas, pedindo abrigo. O que a gente vai fazer com elas? Vai dizer simplesmente, olha, desculpa, mas eu não posso. E aí então ele vai bater na próxima porta ou a gente coloca para dentro de casa. E aí então entra a questão da segurança, entra a questão da diferença entre as pessoas. É uma situação nova para nós essa. Pelo menos nova para a nossa geração. De lidarmos com esses distúrbios sociais, coisa que até então a gente não vivenciava. Também do próprio cristianismo, sem dúvida. O soldado colocou, a Síria tem a disputa pelos americanos, russos, Estado Islâmico, a mesma coisa também, nações poderosas, querendo ali cada uma da sua opinião, e quem sofre é a sociedade, aquela sociedade mais frágil. Esse é o grande problema. Se eu fosse da Venezuela, tentaria a sorte no Brasil também. Nós temos na Colômbia uma grande quantidade de venezuelanos. Nós temos também no Peru uma grande quantidade de venezuelanos. Aqui no Brasil também. Então, eles estão buscando ajuda onde eles podem, né? A Angelina colocou, né? Pensar e se fosse eu, né? Queria ser ajudado, né? Pois é. Os árabes que trazem o islamismo para o Brasil, né, criam uma diversidade religiosa. E vamos ver de que forma que nós vamos lidar com essa diversidade, né? Porque nós não estamos acostumados a ver, por exemplo, mulheres vestidas, né, com burcas ou com todas aquelas, com roupas diferentes da nossa, né? Então isso vai gerar um preconceito, vai gerar uma aceitação, porque nós temos ali também essa dificuldade de aceitar o diferente, né? Mas o Brasil, pelo menos religiosamente, a gente tem ali um ecumenismo maior, uma aceitação maior, né? Avançando um pouquinho mais, pessoal, vamos lá. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha. Como nós vimos aqui, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Então, quer dizer, geração após geração a gente vai tendo aquelas pequenas mudanças, aqueles pequenos ajustes e coisa e tal. Mas chega um momento em que a providência divina nos força a essa mudança. Quando percebe que a gente está muito lento. E aí então vem ali uma grande convulsão social, vem ali um grande abalo físico que faz com que tudo se mobilize, com que todos se mobilizem. Então por isso Deus lhe suscita. De tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E Kardec coloca aqui para nós um comentário. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo estabelecido pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Estas germinam durante séculos, depois de repente irrompem e fazem desmoronar o edifício corroído do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas
nem com as novas aspirações. Frequentemente o homem não percebe, nessas comoções, senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a tempestade e a tormenta que saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado. Nesse comentário de Kardec, então, ele fala sobre as ideias que vão sendo lançadas. Nós mesmos, né, estamos vivendo agora, conforme a instrução dos espíritos, esse período de transição planetária. Não é uma mudança individual, não é uma mudança regional ou nacional, é uma mudança planetária e, muito mais do que isso, envolvendo os dois planos de existência. Então nós temos muitos espíritos que estão reencarnando entre nós, trazendo ideias novas para todas essas áreas que nós vimos aqui. Falando sobre cultura, falando sobre ciência, sobre política, sobre sociedade, ideias novas que vão surgindo. Essas ideias podem ter aplicação imediata, ou essas ideias podem ficar durante um tempo fermentando na mente da sociedade, na mente das pessoas, até que chega um momento em que elas irrompem, e aí então elas são colocadas em prática. Para finalizarmos aqui, vamos lá? A perversidade do homem é muito grande, e pelo menos do ponto de vista moral, ele não parece recuar em vez de avançar. Então nós vemos aqui a questão da perversidade do homem, do egoísmo, né, presente nas nossas escolhas, no nosso comportamento. E aí então é colocado pelos espíritos: tu te enganas. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, já que melhor compreende o que é o mal, e todos os dias ele se reforma dos abusos. É preciso que o mal atinja o excesso, para fazer compreensível a necessidade do bem e das reformas. Lembra que a gente comentou essa semana sobre a necessidade de muitas vezes chegarmos no fundo do poço? Então, algumas situações que acontecem na nossa sociedade só vão nos sensibilizar se elas vierem dessa forma perversa, dessa forma agressiva. Mas então, de imediato, a gente vai dizer: esse mundo está perdido. Não tem nada mais que possa ser feito pela nossa sociedade. O Brasil não tem mais jeito. Mas aí nós, espíritas, saímos daquela visão microscópica e ampliamos a nossa visão para uma visão macroscópica. E nós percebemos que essa nossa geração, que sofre o impacto desses eventos, vão transformar as leis e o comportamento para que no futuro tenha uma situação diferenciada. Então é importante que nós vejamos tudo isso com muita paciência, com muita sabedoria, analisando, né, que cada situação que vai nos trazer esse abalo vai ter um resultado positivo, mesmo que esse resultado demore, pelo menos demore na nossa visão. Porque como nós somos muito imediatistas, nós gostaríamos que tudo acontecesse na nossa frente, diante dos nossos olhos. Só que nós temos gerações que fazem parte de um processo de transformação. No caso, por exemplo, da história do Brasil, falando sobre a escravidão, nós lembramos que o Brasil ficou durante 300 anos vivendo a escravidão. E somente as últimas gerações foram capazes de provocar essa grande comoção e então trazer a abolição. 300 anos. 300 anos dá para a gente reencarnar pelo menos ali umas 4 ou 5 vezes. Nós estamos vivendo uma única encarnação, provavelmente aí curtindo 20 ou 30 anos apenas. Imaginemos 300 anos de uma situação. O Império Romano, na sua época, ele teve séculos, quase 1000 anos de domínio naquele período da história antiga. E o Império caiu. Caiu e trouxe grandes transformações para fazer com que a sociedade da Europa, e de certa forma a influência que gerou também nas demais sociedades, como o próprio Brasil, nós temos descendência latina. Então a América Latina, porque foi
descoberta e administrada por latinos, que nesse caso era Portugal e Espanha, e que tinha uma tradição latina porque foi governada pelos romanos. Então olha só, todo aquele período do passado, coisa que aconteceu há 2000 anos, repercute até hoje na nossa vida. Então, se nós pensarmos em sermos imediatistas, nós nos frustraremos com facilidade. Pois é, ainda tem essa, né, soldado? Porque no passado havia uma rotatividade muito grande. Nós encarnávamos e reencarnávamos com muita rapidez, exatamente por causa da nossa dificuldade em desenvolver ali a nossa inteligência. Então, tudo era muito impulsivo, tudo era muito instintivo. A partir do momento em que nós amadurecemos, o próprio período que nós vivemos aqui no nosso mundo físico se modificou, permitindo que nós aproveitemos muito mais as nossas encarnações aqui agora. Se antes nós tínhamos, na Idade Média, naquele período de 1500 mais ou menos, a expectativa de vida era de 30 anos de uma pessoa comum. 30 anos a pessoa já tinha casado, tido netos e depois morreu, com 30 anos de idade. Hoje a expectativa do brasileiro é de 74 anos, a expectativa do japonês de 85 anos. Os centenários estão aí, vivendo entre nós, sendo que no passado isso era inimaginável. Então aquele trabalho que nós fazíamos em 10 ou 15 anos, lembrando que com 15 anos de idade a gente adquiria uma certa maturidade, e nós tínhamos mais 15 anos apenas para fazer alguma coisa de útil. Hoje nós temos 70, 80 anos para fazer aquele trabalho. Então são trabalhos mais complexos, é uma compreensão maior que a gente tem. Então o próprio sistema, a própria lei da reencarnação nos permite agora o melhor aproveitamento da nossa existência. Da mesma forma que no plano espiritual, aquele período de erraticidade também aumentou, porque vai permitir que nós estudemos muito mais, nos preparemos muito mais. Então são encarnações mais longas, intervalos mais longos, por causa da complexidade daquilo que nós estamos hoje realizando no nosso progresso. Dudu colocou 300 anos vezes 5, eu iria viver pouco cada encarnação, né? Estou malhando dela. Pois é. A Angelina colocou, né? O comandante da nau está apenas nos observando pelo livre-arbítrio que nos deu, né? E a própria lei de causa e efeito é a nossa bússola, né? Se a gente segue na direção que ela aponta, ok. Se nós nos desviamos, ela nos arrasta de volta. Para finalizar, pessoal, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Fala do progresso moral, pois o progresso intelectual sempre se realiza. Aqui nós já conversamos, né? Basta que o homem tenha a oportunidade de pôr a sua inteligência em prática, que ele sempre vai trazer alguma coisa nova, sempre vai trazer uma descoberta nova. Só que moralmente é o que vai trazer para nós o aprendizado. Orgulho e egoísmo. Fala do progresso moral, pois o progresso intelectual sempre se realiza. À primeira vista, ele parece mesmo dar a esses vícios uma duplicação de atividade, desenvolvendo a ambição e o apego às riquezas, que a seu turno incitam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se encadeia, do mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Esse estado de coisas, porém, durará pouco tempo. À medida que o homem melhor compreender que há, além do gozo dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e mais durável, ele mudará. Kardec traz um comentário final aqui para nós. Há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e, entretanto, não caminham lado a lado. São o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe no decorrer deste século todos os incentivos desejáveis. Por isso atingiu, na época atual, um grau até então desconhecido. Kardec fala da sua época, mas nós podemos falar isso facilmente da nossa também. Falta muito para que o segundo esteja no mesmo nível. E, entretanto, se compararmos os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, precisaríamos ser cegos para negar o progresso. É o que eu sempre falo para vocês, né? Quando a gente amplia a nossa visão e a gente vê tudo aquilo que nós vivemos de transformações de uma geração para outra, é inegável que nós tivemos tanto um progresso intelectual,
da época, né, das carruagens, da época das caravelas, para hoje nós temos ali toda a nossa tecnologia, e da mesma forma também da época da Inquisição, da época da escravidão, da época das guerras por qualquer motivo, hoje nós temos uma sociedade mais organizada. Há muito ainda a se fazer, mas muito também já foi conquistado. Por que então a marcha ascendente se deteria preferencialmente para a moral do que para a inteligência? Por que não haveria tanta diferença entre os séculos XIX e o 24º, quanto entre o século XIV e o século XIX? Duvidar disso seria supor que a humanidade estivesse no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não fosse moralmente perfectível, o que é desmentido pela experiência. Então Kardec diz para nós aqui que, se nós imaginarmos que nós estamos estagnados, seria de supor que nós já atingimos o máximo da nossa perfeição. Seria o máximo que nós poderíamos alcançar em termos de desenvolvimento moral. E como nós sabemos que ainda há muito a se trabalhar, e que nós também fazemos parte de uma linha evolutiva, se pegarmos uma linha de alguns metros, nós seremos um pequeno ponto nessa linha, vivendo aquele período, aquele momento. E antes de nós, outros pontos foram sendo construídos. É como se nós pegássemos uma imagem e olhássemos bem ampliada os pixels dela, cada uma daquelas bolinhas que formam a imagem como um todo. Nós somos uma pequena bolinha daquelas, apesar da pretensão que nós temos, né, de se imaginar como pontos importantes naquele desenho. Mas cada um daqueles pontos representa uma geração que teve ali a sua oportunidade, que alcançou as suas realizações, que trouxe para nós uma lição que hoje faz parte da nossa história. Se foi uma lição negativa de alguma forma, essa lição negativa nos impulsionou dolorosamente. Se foi um modelo positivo, foi aquilo que nos trouxe um impulso favorável para o nosso desenvolvimento. Favorável não, generoso para o nosso desenvolvimento. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós temos aqui, nós lemos aqui hoje então a questão da marcha do progresso. E tem tanta coisa para falar, a gente acabou passando aqui de uma forma meio superficial por cada um desses temas, mas nós ficaríamos muito tempo aqui conversando sobre tudo isso, porque nós estamos falando sobre a realidade que a gente vive. Não se pode negar tudo aquilo que a gente está vivendo, olhar para o nosso mundo hoje e falar que não entende por que as coisas são assim. De falar, por exemplo, que nós desistimos de evoluir. Ao entendermos essa marcha do progresso, ao entendermos essa evolução e essa revolução que nós estamos vivendo, nós passamos a olhar para o nosso mundo hoje de modo diferenciado.